Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos continuar lendo aqui a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, né? Lembrando que não é para tirar fé em absolutamente nada. O foco aqui é saber se Paulo pediu para que fosse construído o templo de alvenaria, as pessoas ficando ali dentro e praticando todas aquelas coisas que você já sabe. Até agora, nós vemos lá os evangelhos, viemos lá de Atos para cá e nada, absolutamente nada. Vamos lá. Então, capítulo 4, verso 1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher e nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. Ele veio fazer o quê? Ele veio, olha só, remir. Ele veio tirar aquilo que a lei fazia com as pessoas, se tornavam escravos, né, da lei. Então o Cristo agora veio remir, veio tirar, veio dar a absolvição a essas pessoas em relação à lei, certo? Vamos lá, verso 6. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiros de Cristo, de Deus por Cristo. Por Cristo, não é por Moisés, pelo seu pastor, pela sua denominação, é pelo Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês foram inseridos na doutrina do Cristo, né? Agora vocês são livres, e agora vocês querem voltar para a servidão da lei, ser escravos novamente do tutor. Vocês foram libertos por Cristo. E agora, Paulo, vocês estão querendo voltar para isso? Paulo está dizendo. Guardai dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Olha aquelas pessoas, os Gálatas, então antes receberam a Paulo como se fosse o próprio Cristo, né? Com certeza trataram muito bem, prestaram muita atenção no que ele falava, no que ele orientava, no que ele ensinava, né? Verso 15. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém. Eles quem aqui, ó? Aqueles que foram lá e estavam dizendo para ele, olha, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar dias, vocês têm que ficar dentro de templo, praticando aqueles rituais vazios. Então é disso que Paulo está falando, disse eles. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Olha só que Paulo está falando, ó, vocês que estão querendo voltar para debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria?
porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, Moisés, gerando filhos para liberdade, não, para servidão, para escravidão, que é Agar. Então olha só, Paulo faz então como alegoria o quê? As duas, né? Agar, né? E Sara. Então eles fazendo alegoria, foi lá no Monte Sinai dado as tábuas, a aliança para serem escravos. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é a de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Veja que Paulo faz aqui uma advertência, chama a atenção daquele povo dizendo, olha, vocês estavam livres em Cristo, vocês estão querendo voltar agora para a lei, ser escravos da lei? Terminamos aqui o capítulo 4 então, aos Gálatas, e não vimos Paulo pedindo para que os Gálatas construíssem templos de alvenaria, né, igrejas de alvenaria, e ficassem enfiados lá dentro. Vamos lá, vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Um item da lei está obrigado a guardar todos, e tropeçando num só, tropeçou em todos. A lei para nada serve. E Paulo está dizendo para aqueles homens, vocês estão querendo voltar para a morte, para a servidão, para que nada serve. Vamos lá, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graças tem caído. Então, vamos lá, eu quero repetir bem esse verso para você, hein? Separados estáis de Cristo, quando? Quando você quer se justificar pela lei, guardando o sábado, ficando dentro de templo, guardando o domingo, guardando qualquer dia da semana, praticando aqueles rituais lá dentro. Ancião, pastor, debaixo dessas autoridades. Caiu da graça. Verso 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ele está dizendo o seguinte, vocês estavam bem. Quem é que tirou vocês aí do caminho que estava certinho? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentiríeis. Vamos lá, vamos ler de novo. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentiríeis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Ele está dizendo o seguinte, olha, se ele prega, então, a lei, por que ele é perseguido? Pelos detentores da lei, lá, os seguidores de Moisés, os sacerdotes, Roma, influenciada por eles. Se ele prega a lei, então por que ele é perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor, pela lei do nosso Salvador. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo! Então, o Cristo já ensinou. Você quer guardar toda e qualquer lei? Ame o teu semelhante. Tá certo? Por que Paulo está falando isso? Paulo estava se deparando com uma situação que as pessoas estavam querendo voltar para a lei. Então agora Paulo usa daquela situação para eles entenderem, olha,
Então vocês querem ficar voltando para a lei? Esquece aquilo. Quer cumprir toda a lei? Ame teu semelhante. É isso que Paulo está falando, tá bom? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deixa eu parar só um minutinho aqui, ó, do verso 18 até o verso 21. Isso é uma listinha que Paulo fez. Nós não vemos o Cristo falando uma coisa dessa, tá? Mas vamos raciocinar o que Paulo fez aqui, ó. Verso 18, ó. Se vocês são guiados então pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Qual lei? A lei de Moisés, tá tudo bem? Olha só, agora ele vem assim, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele começa essa listinha. Ele está dizendo que quem está na lei, ele faz um link, ó. Está na carne. Estando na carne, faz esse tipo de coisa. É verdade isso? Paulo está usando uma figura de linguagem. Tá? Você está querendo ficar na lei? Então, presta bem atenção. A lei é da carne. E a carne é propensa a esse tipo de coisa. Então ele apela para a consciência, as pessoas pensarem. Poxa vida, Paulo tem razão. A lei está sendo comparada a esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa as pessoas não vão herdar a salvação. Compreende o jogo que Paulo está fazendo com a mente daquelas pessoas? Tá certo? É isso que ele está fazendo. Vamos lá, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Esse fruto do Espírito, ó, amor, gozo, paz, o Cristo disse assim, ó. Se vocês querem que o mundo conheça que vocês são os meus discípulos, amem-se. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei. Veja que Paulo, ele abre aqui, ó, essa listinha falando da lei de Moisés, e ele fecha aqui agora falando da lei de Moisés. Mas ele usa um jogo de palavras para as pessoas refletirem. Tá certo? Vamos lá. Verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Fechamos aqui o capítulo 5. A carta que Paulo escreve aos Gálatas, e ainda não estamos vendo Paulo pedindo para eles construírem templo. Porque o foco de toda essa leitura é: existe recomendação para que se construa templo, fique enfiado dentro dele e praticando todas essas coisas? Até agora não vimos nada. Vamos lá. É redundante? Eu estou sempre repetindo a mesma coisa? Sim, estou. Sabe por quê? Porque para você prestar muito bem atenção, porque nós fomos muito contaminados, Nós fomos muito contaminados pela ideia que temos que ficar enfiado dentro de templo, pegando um verso isolado aqui, outro verso isolado ali, e juntando uma doutrina, criando uma doutrina que não tem base na Bíblia. Até agora não tem base para isso, para aqueles que estão em Cristo. Tá certo? Vamos lá. Gálatas capítulo 6, então, verso 1, diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, amor ao seu semelhante, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, amem-se uns aos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Esta é a lei de Cristo. A lei de Cristo não é vamos construir um tabernáculo, vamos construir um templo, vamos nomear líderes. A lei de Cristo é o quê? Levai as cargas uns dos outros, amem-se uns aos outros e vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Verso 3, porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não outro. Verso 5, porque cada qual levará sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu.
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E, verso 9 aqui, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Paulo está dizendo assim, então, enquanto temos tempo, vamos construir igreja, vamos dar estudo bíblico e enfiar todo mundo dentro daquela doutrina. Adventista, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, Batista, Testemunho de Jeová e tantas outras? Não, não é isso. Está pedindo que enquanto há tempo, vamos fazer bem para as pessoas. Verso 11, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-se. Vamos lá, vamos ler de novo. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, ou seja, todos aqueles que querem se mostrar, né? Esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha só, vamos falar de uma maneira mais clara que Paulo está dizendo o seguinte, olha, todo mundo que está se vangloriando, eles vão para vocês e falam o seguinte, olha, você tem que cumprir a lei, para que ele não seja o quê? Perseguido, por causa da cruz de Cristo. E olha agora que ele fala no 13, presta atenção, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Vamos lá, eu vou trazer para os dias de hoje, tá bom? Vamos lá. Eu, William, enquanto adventista, eu vivia dando estudo bíblico de todas as doutrinas lá da doutrina adventista. Eu dava estudo bíblico pra caramba, para me mostrar, eu sou bonzão, eu dou estudo bíblico, olha quantas pessoas estão vindo ao batismo. Mas nem eu mesmo cumpri aquilo que eu ensinava para os outros. É isso que Paulo está falando. Vamos lá. Verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Por que aqui não está escrito a igreja de Deus? Compreende as figuras de linguagem que Paulo usa? Então, a todo Israel de Deus, ele está querendo dizer a todas as pessoas que estão agora em Cristo, tá certo? Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Terminamos então a carta aos Gálatas. E Paulo, nesta carta, não pede para ninguém construir templos. Paulo, nessa carta, adverte para que não é para construir templo. Como? Dizendo, olha, vocês estão agora na graça, querem voltar para as práticas da lei, aonde ali está inserido o templo, ficar enfiado dentro dele, obedecendo a líderes e tudo mais. Compreende? Dá um like, se inscreva, compartilha, tudo aquilo que você já sabe, tá bom? Um abraço e até a próxima carta, que é aos Efésios, que está aqui já, tá bom? Um abraço, até lá.